Olá, uma boa tarde, né? Estamos de volta aqui no nosso bate-papo, né, com nossos internautas. Hoje recebo a nossa candidata Stella Natani, né, candidata a vereadora no município de Uberaba, com muita alegria, né? Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, dizer que nós estamos aí, né, iniciando um processo eleitoral, né? Nesse momento, nós estamos apresentando nossos pré-candidatos, pré-candidatas, né? Aos nossos internautas, e é uma alegria receber você, que é militante, né, da comunidade LGBTs, né? E tem um papel importante contra o preconceito, né? Na luta pelos direitos humanos, pela diversidade. Então, com certeza, é uma candidatura extremamente importante para a democracia brasileira e, em especial, para a cidade de Uberaba. Então, quero te desejar muito sucesso e te passo a palavra aí para as suas considerações iniciais. Você falar um pouco da sua história, da sua caminhada, da sua trajetória e dos seus sonhos aí para o município de Uberaba. Boa tarde, Reginaldo. Eu que agradeço muito a oportunidade que você me concedeu em me convidar para participar dessa live. E meu nome é Stella Natani, né? Como você mesmo já mencionou, sou aqui de Uberaba, Minas Gerais. Sou pré-candidata a vereadora aqui. Sou pioneira, né, na candidatura transgênero aqui na cidade, que é uma cidade bem tradicional e com uma política bem conservadora. Então, mesmo na minha militância, eu tive muitas barreiras a transpor, né, para estar buscando fazer com que fosse cumprido, né, e executado os nossos direitos da população transgênero. E não só milito na militância LGBTQI+, como também em algumas outras, como na reinserção de ex-detentos ao mercado de trabalho, que é uma parceria que eu pretendo estar fazendo junto a um projeto que já existe de uma conhecida, Evilene, né, que é o projeto Homens de Barro, que é um projeto missionário, né, e acho que vai ser uma parceria bem legal, até mesmo porque vai estar reforçando a laicidade, né, instituída pela Constituição, devido ao Brasil ser um Estado laico, e eu também milito nos direitos das religiões, né, na pauta religiosa, porque por mais que eu seja um bandista, eu não quero impor apenas uma religião como sendo unânime, né? Eu acredito que um representante religioso que vai pegar e abraçar uma causa religiosa, ele tem que abraçar a religiosidade em si, não apenas uma religião, mas impor que o sol nasceu para todas elas, né? Não é por eu ser um bandista que eu vou lutar só pelos direitos da Umbanda. Eu acredito que eu deva lutar pelos direitos religiosos, ou seja, de todas as religiões que existem no Brasil. A liberdade religiosa, né? Liberdade religiosa é isso, né? Você sabe quem fez a lei de liberdade religiosa na Constituição Federal foi um deputado comunista, do Partido Comunista do Brasil, o grande escritor Jorge Amado. Então, às vezes as pessoas falam das pessoas da esquerda, né, dos comunistas, dos socialistas, mas são pessoas que defendem, né, as religiões, né, e não uma única religião, né, não impõe a sua religião para o próximo, né, pelo contrário, respeita todas as matrizes religiosas, né. Então, acho que você está correto nessa sua postura e na sua defesa na Câmara Municipal. Até porque eu sou um bandista, me declaro bruxa e estou fazendo uma parceria e pretendo apoiar a criação desse projeto, que é um projeto missionário, de uma ligação evangélica, entende? Então, assim, é uma forma de reforçar a necessidade dessa união religiosa em prol de um benefício coletivo para a sociedade, né? Então, assim, a gente tem que pensar no coletivo, independente do posicionamento de cada um. Né? Vamos buscar um foco. Se o foco é beneficiar a sociedade, vamos unir forças, independente de onde essa força vem, para poder alcançar esse mérito que é o benefício coletivo. Aí na cidade, Stella, tem o modelo apaquiano, a APAC, de Associação de Pais e Amigos Condenados, modelo alternativo para lidar com... Não tem esse conhecimento, Reginaldo. Não tem esse conhecimento, não sei te informar com precisão. Mas eu acredito que não tenha.
Sim. Eu acredito É que o não tem. modelo que você pode trabalhar no seu mandato, só que você vai trabalhar algumas medidas de reinserção, né, de qualificação, de reintegração da nossa comunidade carcerária, né, você pode também conhecer um pouco mais esse sistema. Eu te apresento lá na cidade onde eu me formei em Ciências Econômicas, São João del Rei, hoje o ex-deputado e vereador Antônio Carlos Jesus Fusato, um professor, educador, coordena hoje nacionalmente a Associação dos Amigos, Pais e Amigos dos Condenados, que trabalha um sistema alternativo, né, e que tem a maior reinserção, né, no sistema carcerário. É um case, é o melhor exemplo, né, para cuidar hoje da população condenada no país, né? Vale a pena conhecer essa experiência. E outras pautas que eu pretendo defender também é referente ao Estatuto do Idoso, né? Porque eu acredito que você não precisa ser para defender uma causa, porque eu vou envelhecer, né? Então eu tenho mais do que obrigação que fazer a cama onde eu deito, né? E eu tenho minha Estela, mãe. você sabe que eu fiz aqui na Câmara o Estatuto da Juventude. Eu fui autor do Estatuto da Juventude, foi relatado pela deputada Manuela Dávila, que foi a nossa candidata a vice-presidenta com o Fernando Haddad, né? E eu brinco que agora eu sou membro da Comissão de Política para os Idosos e estou apresentando um Plano Nacional de Envelhecimento Populacional, porque o Brasil, em 2050, terá mais de 60 milhões de idosos. Então, o nosso grande desafio é pensar políticas públicas para os idosos. Eu costumo dizer, Estela, e você está muito certa, porque o arranjo familiar, que até hoje cuidou da questão dos idosos, não cuidará no futuro. Por duas questões. Exatamente. Primeiro, porque as famílias têm famílias sem filhos. A nossa hoje taxa de natalidade já é 0,2, mas caminha para ser menor do que 1. Então, você vai ter famílias que não terão filhos. E quem vai cuidar desses idosos? E você também tem um outro agravante, que é o arranjo financeiro. Né? Hoje, o Estado, as famílias não têm condição financeira. Se não tiver um conceito, uma política pública específica para a questão do idoso, é muito complexo, né? A questão do centro-dia, centro de integração, tarifas públicas diferenciadas para os idosos mais vulneráveis, né? Farmácia popular. Então, eu sou defensor. Não é só isso também, não, Estela. A questão da mobilidade urbana, a questão da acessibilidade urbana, né? Então, eu acho que é um conjunto de política para o idoso que eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É uma situação muito crítica, Reginaldo, sabe? Porque eu penso da seguinte forma: se não fossem os idosos de hoje, não estaríamos nós onde nós estamos, né? Se não fosse minha mãe, minha avó, meu avô, eu não teria a estrutura que eu tenho hoje. Então, querendo ou não, eu tenho obrigação de favorecer o público idoso, pensar neles, porque, querendo ou não, lá atrás eles pensaram em nós. Então, tem que ter esse retorno. E o que acontece? Hoje, o público idoso ele é descartado. Hoje, por exemplo, a pandemia. Aqui em Uberaba temos muitos idosos. A maior parte, eu acredito, não estou te falando baseado em estatística, é uma crença minha, que a maior parte dos eleitores hoje são idosos, aqui em Uberaba. O público jovem hoje, infelizmente, ainda não tem tanto interesse em política. O que acontece? 90% dos idosos hoje, eu acredito que ainda tenha essa estatística de que são analfabetos digital, entendeu? Não tem tanta acessibilidade. Conhece de internet, de acesso a celular, de acesso às redes virtuais, mas não tem tanto domínio. Então, a divulgação da política hoje vai ser limitada, então eles não vão ter tanto acesso por conta dessa questão pandêmica que a gente está apegado, fomos obrigados a pegar plataformas digitais. Então, o público idoso, eles precisam de mais atenção. Eles estão gradativamente sendo excluídos da nossa realidade. Hoje, por exemplo, o transporte público. O transporte público ele não tem tanta qualidade com o público idoso. Então, o público idoso ele está sendo excluído gradativamente da sociedade. Então, assim, as tarifas urbanas, hoje em dia, uma pensão, uma aposentadoria de uma pessoa idosa não fornece a eles uma qualidade mínima de vida digna, entende? Porque muitas das vezes hoje, uma pessoa idosa ainda mora de aluguel. Uma pessoa idosa hoje mora de aluguel. E o salário de uma pessoa idosa de uma aposentadoria não comporta um aluguel, água, luz,
sanidade básica aí, as suas necessidades básicas, entendeu? E alimentação. Entende? Hoje em dia, se você parar para pensar, o salário de um aposentado é basicamente o preço de um aluguel de qualidade. Entende? Aí você tem que opinar. Ou você mora numa casa com conforto, ou você mora numa casa alugada totalmente sem qualidade para poder ter alimentação. Você escolhe ou moradia ou alimentação. Isso é injusto. Então, esse projeto... Sim? Você, como vereadora, pode fazer leis justas. É uma tribuna extraordinária. Às vezes, os vereadores não sabem utilizar e não sabem do seu poder. Pode alterar a lei orçamentária, pode ter diretriz orçamentária e podem, de fato, alterar as políticas públicas, por exemplo, de habitação. Eu acho que você traz um debate aqui, que é nas políticas públicas de habitação popular, um percentual ser direcionado, né, para a população idosa. Porque é uma realidade. Imagina um idoso que vive de uma aposentadoria, né? Se for um idoso do BPC, da prestação do benefício continuado, ou de uma agricultura familiar, com uma renda pequena, como sobreviver? No momento que ele gasta tanto com medicamentos, alguns de uso contínuo, e vai gastar sua renda per capita com aluguel. Então, acho que é correto você pensar uma lei. Eu fico feliz porque você está trabalhando temas que eu trabalho. Eu estou tentando aprovar um plano nacional, decenal, a cada 10 anos, que prepara para o envelhecimento populacional brasileiro. Porque, senão, a minha preocupação, e o que eu antevejo lá na frente, é o seguinte, é que o Brasil poderá voltar ao passado, quando não cuidava das crianças. Quando a criança era assistencialismo, não era política educacional. Não era nem assistência, era um assistencialismo mesmo, não era direito, né? E hoje, nós vamos votar o Fundeb daqui a pouco, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e nós queremos universalizar o acesso à escola infantil de 0 a 3 anos. Já estamos universalizando a pré-escola. Mas no passado tinha depósito de crianças, ainda tem alguns depósitos de crianças. Mas a minha grande preocupação é o Brasil ter depósito de idosos. As pessoas abandonaram os idosos. Né? Já tem depósito de idosos, lamentável, porque quando você deixa um setor fora da política pública, não trata como política pública, o Estado deixa à margem, né? Então acaba sofrendo aí alguns preconceitos, idosos abandonados. Então eu concordo plenamente com a sua ação. Você pode sim, né, fazer um recorte nos programas de habitação popular e direcionar uma parte para esses idosos com baixa renda que não têm moradia própria. E outra questão, Reginaldo, que talvez às vezes a população nem para pensar, entrando para o público LGBTQI+, a terceira idade desse público é uma terceira idade muito crítica e muito mais exclusiva do que a terceira idade do público cisgênero, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a minha mãe e a minha avó, eles envelhecem, mas temos meus tios, minha mãe cuidando da minha avó, minha mãe vai envelhecer, temos minha irmã, entende? E na hora que eu envelhecer, quem vai cuidar de mim? Se eu não tiver filhos, né? Querendo ou não, hoje a gente cuida de um filho para poder garantir nosso cuidado lá na frente, né? Essa é a rotina de uma família, cuidar para ser cuidado. E uma pessoa LGBTQI que não venha a ter filhos futuramente. Porque, querendo ou não, é fato. Até um relacionamento conjugal para uma pessoa LGBT é mais difícil do que para uma pessoa cis. Então, muitas das vezes o casal se apoia, envelhecem juntos, um apoiando o outro. Aí, se levar em conta o fato da dificuldade que é manter um relacionamento homoafetivo ou até mesmo um relacionamento heteroafetivo de uma trans com uma outra pessoa cis, como vai ser a nossa terceira idade? Se um ser humano cis, dito, entre aspas, normal pela sociedade, já sofre, como que nós seremos encarados lá na frente? Uma pessoa LGBTQI dentro de um asilo. Como que é a qualidade dos asilos hoje, que funciona mais como descarte de terceira idade? A pessoa coloca lá dentro, a família esquece, né? A família joga fora.
Então, assim, é uma situação muito crítica que tem que ser analisada, tem que ser trabalhada assim, entendeu? E uma das formas de trabalhar para não ter esse descarte é favorecer a renda e a qualidade de vida dessas pessoas da terceira idade. Isso é fundamental. Isso é um fato que eu não nego, que eu não abro mão. Eu quero lutar em prol dessa questão do Estatuto do Idoso e melhorar, né, essa legislação, essa política pública em favor de nós. Né? Não é nem deles, é de nós, porque nós vamos envelhecer um dia. Hoje nós estamos discutindo, eu trazer um pouquinho, quero pedir desculpa. Nós estamos discutindo aqui a criação de uma frente, não uma frente parlamentar, mas tem especialista, economista sobre o direito à renda básica universal. Né? É inaceitável que no século XXI um cidadão e uma família não tem renda básica. Família que eu falo, o que está previsto no PNAD, na pesquisa de amostra domiciliar, no PNAD, do IBGE. São 25 arranjos de famílias, né? Então, a partir desses arranjos, né, nesse sentido, né, que eu estou dizendo família. Então, uma renda básica familiar universal é fundamental, né? Nós estamos debatendo. Temos a experiência do Bolsa Família extremamente bem sucedida, a experiência de transferência de renda, mas acredito que agora, né, nesse século XXI, com a inteligência artificial, né, com o desemprego estrutural e também com a concentração de riqueza, nós precisamos mexer. Nós precisamos alterar a pirâmide de riqueza, né, distribuir e transferir para as pessoas. Não, eu tenho falei isso muito com a Patrícia Mello, quero mandar um abraço para a nossa prefeita de Uberaba, próxima prefeita, que nós temos que garantir. Né, se a política federal não garantir a todas as famílias de Uberaba, a prefeitura deve complementar. Né? Eu acho inaceitável que alguém no município, e o prefeito não faz nada e nem a Câmara Municipal, fique sem renda. É possível garantir uma renda básica mínima para todos e todas que não têm renda. Então, acho que isso serve para você, para a sua ação parlamentar, Estela, aqui. Não basta falar que tem solidariedade, né? Que não tem preconceito, mas tem que traduzir isso também em programas, em orçamento, né? Então, acho que é fundamental garantir a delegacia especializada na comunidade LGBTQI+, né? Sim, acho que você tem que trazer essas políticas específicas e o Estado brasileiro atender de maneira específica a partir das características específicas, né, de cada comunidade. Não adianta só criar algo que vai favorecer a população. Temos que colocar em prática, executar. Uma questão que eu questiono muito, Reginaldo, porque... Tem que funcionar na prática, tem que ter fiscalização. Exatamente. Tem que ter questão que eu presenciei. De custeio, né? Algo que eu presenciei, que eu senti na pele e que eu levo na minha militância, que inclusive hoje eu gravei um vídeo cobrando isso pelo fato de que está ocorrendo uma apropriação indevida de méritos em cima da minha militância aqui na cidade. Outras pessoas estão tomando para si aquilo que eu lutei para conquistar e para poder colocar em prática. Então, assim, eu senti na pele o fato de existir lei que favorecesse uma pessoa que fosse transgênero no momento de usar o nome social, antes mesmo de eu ser retificada, que hoje eu já oficializei tudo, estou devidamente retificada, né? O meu nome oficial realmente é Estela Natânia Alves Silva, mas lá atrás eu tive uma situação que eu fui impedida de usar o meu nome social, mesmo estando baseada e respaldada pelo direito, com o decreto 8727, sancionado pela nossa presidente Dilma, e não estava sendo aceito no município de Uberaba. Aí, tive que entrar com um processo para poder requerer esse direito. Aí foi nesse momento que eu tive conhecimento de que já existia, aqui em Uberaba, uma lei municipal sancionada que garantia à população transgênero o uso do nome social em qualquer instituição autárquica ou não governamental ou governamental. Só que essa lei foi sancionada, mal divulgada, não era do conhecimento de todos, tanto é que não era de conhecimento nem da terceirizada que prestava serviço para a prefeitura. Então, assim, é uma falha de comunicação. Não adianta existir uma lei ou um projeto ou uma ação e não ser do conhecimento do público, não ter uma devida divulgação.
Não adianta criar e não executar. Não Na saúde, por exemplo, Estela, você vai ter que fiscalizar muito, né? Porque na política pública de saúde, por exemplo, ginecologistas, né? Então, você tem que tratar em procedimento com as lésbicas, são diferentes, né? Porque uma mulher... Então, é preciso que toda a sociedade seja... e a sociedade brasileira é plural, como diz Darcy Ribeiro, é tão plural que é singular, é o povo brasileiro, precisa de se ver representada, né? Então, acho que é muito interessante, é fundamental que a sua candidatura possa sair vitoriosa para representar toda essa comunidade, né, LGBTQI+, né, que tem outras também aí, além dessas denominações, que possa ter voz e vez. Então, acho que você é legítima lugar de fala, a sua posição, né, como transgênero, que mais sofre preconceito, né, de toda a comunidade, talvez, LGBTs, você sofre muito preconceitos, né? Sim. Aqui em Uberaba, um dos focos da minha militância na pauta LGBTQI é o credenciamento do Hospital Escola, que é o hospital de clínicas vinculado à Universidade Federal de Medicina, para que seja trago para nós o credenciamento do hospital e da universidade ao SUS para a realização do processo transexualizador. E a criação adequada e o devido funcionamento de um ambulatório destinado ao público transgênero, entende? Porque, assim, esse ambulatório, muitas pessoas pensam que fazer esse credenciamento vai favorecer só o público LGBTQI, muito enganado. Porque esse ambulatório, ele vai servir de base para atendimento e acompanhamento tanto do público LGBTQI, como dos familiares desses membros, dessas pessoas membros desse grupo LGBTQI. Porque, vamos supor, uma pessoa trans, no meu caso eu preciso de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Só que, dada a minha situação, a minha família também precisa de um acompanhamento. A minha mãe precisa de um acompanhamento. A mãe de uma pessoa trans precisa de um acompanhamento devido para poder entender essa condição. Então, assim, é uma questão de políticas públicas, um favorecimento coletivo, não é apenas específico a nós, LGBTQI, entende? E que é necessário e que é constitucionalizado. O SUS já tem esse projeto, o SUS já tem essa prática. Outros estados já possuem esse credenciamento e já realizam esse tipo de atendimento. Por que Uberaba, uma cidade que tem uma das maiores universidades de medicina, ainda não realizou esse credenciamento? Onde está esse impedimento? A partir do momento que, para poder fazer esse credenciamento, a portaria de credenciamento deixa claro que tem que partir do município, do nosso gestor. Eu estou nessa cobrança há muito tempo, só que, infelizmente, são muitas barreiras para transpor, deputado. Estela, a sessão do parlamento vai iniciar agora, né, e eu estou inscrito para a gente debater a questão do Fundeb, né? Eu sou o quinto orador, né? Então, são 3 minutos, então, daqui 12 minutos eu estarei fazendo uso da palavra, né? Mas eu queria combinar com você a gente voltar daqui uns 30 dias, né, com o processo da campanha em andamento, para a gente trocar mais experiência, né, te ouvir um pouco mais, né? Eu acho que, de fato, você está bem pautada, eu fiquei muito feliz, né, com as pautas específicas, né, olhar para a comunidade carcerária de Uberaba, ter programas de reinserção. Eu quero te apresentar esse projeto, esse case desse modelo alternativo, né? Eu acho que é a melhor experiência mundial, que é a PAC, né? Vou te mandar para o seu celular o telefone do presidente da federação, né, das APACs no Brasil, que é meu amigo Fusato, de São João del Rei. Quero também, depois, conversar um pouco mais sobre, lá no governo do Haddad, em São Paulo, fizeram o Transcidadania, que é um programa fundamental de qualificação profissional, de bolsa de qualificação, de transferência de renda, de inclusão produtiva, né? Eu tenho conversei com a nossa coordenadora nacional do PT, Janaína Oliveira, era bom você fazer uma live com ela, né? Da comunidade LGBTs, né? Que fala muito bem sobre esse preconceito em relação aos trans, aos transgêneros, né? Então, acho que é fundamental, quero te passar também o contato, para vocês definirem uma pauta de atuação. Mas também fiquei super feliz de saber esse olhar seu sobre a religiosidade, né, plural, né,
né, da liberdade religiosa e trabalhar com todas as matrizes religiosas. Também fiquei muito feliz mesmo de saber do seu comprometimento em relação à questão do idoso no Brasil, né? Essa política é fundamental, né? Eu costumo brincar que eu entrei jovem e defendi a juventude. Como eu já estou aqui 20 anos, então já estou defendendo meu interesse próprio, que eu também vou envelhecer. Brincando, né? É lógico que estou defendendo aqui um projeto de país, né? Então, eu queria te agradecer, passar a palavra para você fazer as considerações finais, mas voltaremos no novo bate-papo. Reginaldo, eu te agradeço muito e estou à disposição para a gente poder estar realizando a nova live, entende? E uma questão que eu gosto muito de deixar claro é que todas as pautas que eu defendo são pautas que eu participei ou que pretendo participar futuramente, como no caso o Estatuto do Idoso, né? Então, todas aquelas pautas que eu pretendi, que eu escolhi para mim, são pautas que eu senti na pele, entendeu? Alguma restrição, alguma barreira, algum impedimento, alguma negativa de direitos em cima dessas pautas, entende? Então, assim, eu defendo o INSS, os direitos do previdenciário, porque eu sou aposentada, entendeu? Senti na pele como que é lidar com a burocracia da Previdência Social, né? Defendo os direitos carcerários porque eu não nego para ninguém, eu sou ex-mulher de ex-detento, então eu senti na pele o que é uma cadeia, entende? Então, sou mulher transgênero, bati de frente com preconceito numa cidade conservadora e tradicionalista como Uberaba, aqui em Minas Gerais, né? Então, defendo os direitos de reforçar a valorização do docente, porque o professor hoje, sempre vai ser o alicerce, a base de toda a estrutura da construção do futuro de uma pessoa e de uma nação, né? O Estado laico, porque o Brasil é um país plural na questão de religiosidade, raça, etnia, então gênero também. Então, assim, tudo isso juntando se dá aquilo que é tido como minoria, mas que na verdade somos a maioria, né? Então devemos unir forças para buscar e mostrar essa verdade. Nos julgam como minoria, porém somos a maioria. Então, eu agradeço muito a palavra, a oportunidade que você me deu de estar acompanhando essa live com você. É de extremo orgulho. Agradeço aí, eu vi a consideração da Patrícia, a Eninha, que estava mandando uma mensagem aqui para a gente. Então, agradeço o carinho de todos que estão acompanhando a gente. E, sim, é de imensa satisfação estar aqui com você. E aguardo uma próxima oportunidade, sim, com satisfação. Natália, um abraço, né? Fique com Deus. Estamos juntos nessa caminhada. Estarei aí ninguém solta a mão de ninguém. Para caminhar aí na sua base e reforçar a sua campanha. Pode contar conosco, vou te enviar os contatos, vamos marcar uma próxima live, mas fiquei super feliz com a sua pauta. Sua pauta é a pauta do século XXI. Parabéns, coragem. Eu sei que você tem muito, né? Pela sua trajetória, pelo seu perfil, mas quero que você tenha mais coragem ainda de ir para as ruas, conversar com a nossa comunidade e com certeza será a nossa próxima vereadora Uberaba. Fique com Deus, um abraço. Um abraço para você também, muito obrigada.